Oi, pessoal, tudo bem por aí? Estamos de volta e hoje o nosso estudo é do citoplasma da célula. Vamos começar a falar sobre as organelas ou organoides celulares, né? Hoje falaremos sobre a mitocôndria, o retículo endoplasmático e o complexo golgiense, módulo 5 aí da primeira apostila. Bora? Então, pessoal, as células, elas são classificadas como procariontes e eucariontes, como a gente tem visto desde lá do comecinho do curso, né? Então, vamos dar uma revisada aí na diferença dessas células. A célula procarionte, ela tem citoplasma, ela tem uma membrana plasmática, uma parede celular e um nucleóide com material genético. Então, é uma estrutura celular muito simples, né? E o mais importante aí é a ausência do núcleo, a ausência daquela membrana que separa o material genético do resto do citoplasma. Então, a região ocupada pelo material genético a gente chama de nucleóide. Em quais seres vivos a gente encontra esse tipo de célula? Nas bactérias, né? Isso é o mais importante para vocês lembrarem. Já a célula eucarionte, que é a célula de todos os outros grupos de seres vivos, ela é muito mais complexa e ela é chamada de eucarionte exatamente pela presença desse envelope nuclear, né, que separa o material genético da célula. Temos organelas, muitas, e a gente vai estudar elas, ou as principais, né, nos próximos dois módulos. Retículo endoplasmático liso, muito pertinho ali do núcleo da célula. Retículo endoplasmático granular, também ali próximo da célula. Percebam que esse retículo endoplasmático granular tem bolinhas aí nessa representação, né? E essas bolinhas também são organoides, são os ribossomos. Vamos estudar a mitocôndria, outra organela aí muito importante. A membrana plasmática, ficamos módulos falando sobre ela, né? O sistema golgiense, também vamos estudar. Lisossomo, uma importante organela aí da célula. Então, vamos começar pela mitocôndria. Como é que eu encontro a mitocôndria lá dentro da célula, professora? Vamos aproveitar que a gente tem recursos visuais aqui agora, né? Então, ela é essa organela provida de duas membranas, né? E percebam desde já que a membrana interna, ela é dobrada, ela tem invaginações. Isso é o que a gente chama de crista. Então, essa organela com duas membranas, muitas vezes numerosa na célula eucariota, é a mitocôndria. Então, vamos falar primeiro sobre a estrutura aí dessa organela. Então, a membrana que fica internamente é a membrana interna. A membrana que fica voltada para o lado de fora da organela é a membrana externa. E existe um espaço entre essas duas membranas, né? As dobras, da membrana interna é o que a gente chama de cristas mitocondriais. São importantes nos processos que acontecem dentro da mitocôndria. E o líquido que preenche essa mitocôndria, que é cheio de substâncias, né, cheio de moléculas, é a sua matriz mitocondrial, que está apontada aí no desenho. Por exemplo, o que tem dentro dessa matriz? Ribossomos, olha eles aí, organelas especializadas em sintetizar proteínas, nós encontramos dentro da mitocôndria, e DNA, essa fita roxa representada aí no slide, também é constituinte da matriz de uma mitocôndria. Então, olha lá, ela pode ter um formato mais esférico ou na forma de um bastonete. Isso que a gente está vendo está numa forma mais de bastonete no desenho, né? E ela tem duas membranas, externa e interna, e essa classificação tem a ver com a posição dessas membranas. Lá dentro da mitocôndria tem a matriz mitocondrial. A membrana interna forma as cristas mitocondriais. Tem um DNA circular lá dentro e tem os seus próprios ribossomos representados lá no esquema também, como eu acabei de mostrar. Então, ela é capaz, pela presença, né, desses ribossomos, a mitocôndria ela é capaz de produzir as próprias proteínas de forma independente do resto da célula. E existe uma teoria chamada de teoria da endossimbiose, ou teoria endossimbiótica,
que explica a origem dessa organela, a mitocôndria. E não explica só a origem da mitocôndria, que é uma organela de seres eucariotos, mas explica também a origem de uma organela exclusiva da célula vegetal, que é o cloroplasto. O que essa teoria afirma, né? De onde surgiram mitocôndrias e cloroplastos na célula eucariota? Mitocôndrias e cloroplastos são originados a partir de bactérias que teriam sido fagocitadas por células primitivas e passaram a viver em simbiose. Melhor jeito de entender essa teoria é analisar esse esquema. Vejam só, tem uma célula eucariota aí, primitiva, né? Célula eucariota ancestral, representada em cinza. E do lado dela tem uma bactéria. O que vai acontecer, minha gente? Essa célula ancestral vai fagocitar a bactéria. Olha a bactéria entrando aí. E aí, essas bactérias, ao longo do tempo, viraram mitocôndrias. Então, a célula eucariótica com mitocôndrias. Quais são as evidências que sustentam aí a veracidade dessa teoria? Nós temos algumas. Por exemplo, o fato do DNA ser circular. A gente percebe a presença de DNA circular lá no nucleóide das bactérias, né? Ter ribossomos livres dentro dessa organela também pode indicar que um dia ela foi uma bactéria livre, né? Que durante o percurso da evolução se transformou num organoide. A capacidade de autoduplicação, ou seja, as mitocôndrias, os cloroplastos também, eles são capazes de se duplicar independente do resto da célula. Então, a célula pode não estar em mitose, que é a típica divisão aí das células, né? E a mitocôndria está tirando cópias, né? Fazendo aí a sua duplicação. Ter uma dupla membrana, como eu mostrei lá, a membrana interna e a membrana externa, é também uma boa justificativa. E é isso. Então, agora a gente pode falar sobre a função dessa mitocôndria. Tem aqui já um esquema, já dando aí um belo indicativo do que essa mitocôndria está fazendo, hein? Está liberando água na célula, está liberando gás, que é o gás carbônico, e principalmente está liberando ATP. O que é o ATP? O ATP é a moeda energética do ser vivo, né? Eu vou mostrar didaticamente esse ATP já, mas a gente pode pensar na produção energética da célula, né? Olha lá. Respiração celular, com a produção de energia na forma de ATP, a moeda energética. E a gente pode chamar a mitocôndria também do centro metabólico da célula. Então, o que vai acontecer lá na mitocôndria, pessoal? Primeira coisa, vai ser utilizado o açúcar, principalmente a glicose. Vai ser utilizado também nesse processo de respiração celular um gás, que é o gás oxigênio. Por isso que a gente também chama o processo de aeróbico, porque ele depende de oxigênio para acontecer. E vai ter a produção de água, de gás carbônico e de energia na forma de ATP. E não é só ATP que é produzido aqui dentro da mitocôndria, não. Essa energia também é liberada na forma de calor, né? Então, a gente pode pensar melhor nesse ATP. O que seria essa moeda energética? Por que eu estou falando que ele representa a energia da célula? Olha só, minha gente, nós temos aqui uma molécula formada por adenina, ribose e 2 fosfatos ligados. A gente não pode chamar essa molécula de ATP, porque ATP significa adenosina trifosfato. Nesse caso aí no slide, a gente só está vendo 2 fosfatos ligados. Então, eu chamo essa molécula de adenosina difosfato. E ela está lá na célula. Com a respiração celular, a gente consegue colocar, né, ligar quimicamente mais um fosfato nessa molécula. E desse jeito, a gente acumula energia, formando finalmente o ATP. Então, por que ATP, professora? Porque é adenina mais ribose, que a gente pode chamar de adenosina, e 3 fosfatos ligados. Nas ligações desses fosfatos, tem muita energia acumulada, muita. E aí, isso acontece durante a respiração celular. A gente pega energia e conserva e coloca dentro dessas ligações, faz essa ligação entre fosfato. Aí, quando a célula precisa de energia, o que ela vai fazer, minha gente? Exatamente o caminho oposto. Até animei para vocês observarem isso. Então, agora a célula cheia de ATP, ela vai quebrar essa molécula, liberar energia. E o que ela vai formar? O ADP novamente, que é o adenosina difosfato,
e o fosfato livre, que a gente chama de fosfato inorgânico. Tudo bem? Então, sempre vai acontecer isso, né? Formamos ATP para guardar energia, quebramos ATP quando a gente precisa dessa energia. Durante a respiração celular, a gente forma ATP. Durante os processos celulares que gastam energia, a gente quebra o ATP. Então, isso é o mais importante para vocês lembrarem. Uma moeda energética, fica fazendo troca energética, né? Forma ADP, forma ATP, forma ADP, forma ATP. Tudo bem? É isso. Voltando lá na mitocôndria, só para mostrar esse esquema final para vocês, lá na matriz acontece uma fase do ciclo celular que é chamado de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele é muito importante. Por que ele tem esse nome, né? O cara que descreveu o ciclo recebeu uma homenagem aí, se homenageou. E no ciclo de Krebs, a gente tem uma produção pequena de ATP, né? Mas já tem uma produção. E aí, na crista mitocondrial, que faz parte da membrana interna da mitocôndria, vai acontecer outra fase da respiração celular que é chamada de cadeia respiratória. Agora sim, nós temos a maior produção de ATP, tudo bem? Então, dentro da mitocôndria, o lugar onde mais produz ATP é na sua crista, porque é lá que acontece a cadeia respiratória. E a membrana interna e a membrana externa aí também estão em destaque, para vocês não esquecerem delas, né? Retículo endoplasmático, minha gente. Próxima organela a ser discutida. Como eu encontro o retículo endoplasmático dentro da célula, professora? Sempre procure o núcleo, né? São membranas que têm aí, estão normalmente associadas à carioteca ou envelope nuclear. E é uma estrutura cheia de membranas também, assim como a gente viu que a mitocôndria é feita de membranas, né? Então, primeira coisa, como eu disse lá no comecinho da aula, parte do nosso retículo tem bolinhas. E essas bolinhas são estruturas chamadas de ribossomos. Não é só o retículo que tem ribossomos não, hein, minha gente? Acabamos de ver que dentro da mitocôndria também tem ribossomo. Então, vamos conhecer esse cara? Então, o que é um ribossomo, professora? Olha só. Ele é formado de RNA, que é material genético, né? É o RNA-R, que é o RNA ribossômico. E ele é formado de proteínas também. Chamamos de nucleoproteínas, porque são produzidas lá no núcleo. Aí esse RNA, essas proteínas se associam e formam o nosso querido ribossomo. E um ribossomo é formado por duas subunidades. A subunidade maior, que eu estou apontando aí para vocês, e a subunidade menor, que eu estou apontando aí para vocês também. Qual é a função dessa organela dentro da célula, professora? A gente vai falar muito sobre isso, né? Assim que acabar a biologia celular, a gente começa a discutir biologia molecular, que fala principalmente sobre a produção de proteínas, que é a função principal aqui dessa organela. Então, ela lê códons de um outro tipo de RNA, que é o RNA mensageiro, e ela faz síntese de proteínas. Tudo bem? Então, professora, eu não estou entendendo aí esses RNAs. Ok, teremos aula de biologia molecular só para falar sobre RNA, já já. Vamos deixar o mistério no ar. E o retículo endoplasmático, né? Finalmente falando. Agora que a gente já conhece os ribossomos, fica mais fácil de entender o que é esse retículo. Olha só. O retículo, ele tem uma estrutura aí cheia de sáculos, que são sacos achatados, e canais interligados. Como eu disse, são várias membranas, né, que formam essa estrutura aí. E tem ligação íntima com o que eu disse para vocês, o núcleo. Olha lá, o núcleo está representado em rosa. Aí tem o nucleoplasma, tem a membrana nuclear, tem os poros do núcleo. E aí, do ladinho, tem essa organela. Essa é uma imagem da apostila de vocês que eu peguei, tá bom? Então, vai ter membrana, um monte. Vai ter um monte de ribossomo em parte dessas membranas. E vai ter algumas cavidades lá também. Aí a gente observa que tem partes sem ribossomos. E a gente chama isso de retículo endoplasmático liso. E a gente repara que tem partes cheias de ribossomo, de grânulos, né? Ou de rugas. E a gente chama essa parte de retículo granular. Então, vamos ver uma por uma, né? Para ficar mais didático. Retículo endoplasmático granular ou rugoso é o que tem ribossomos aderidos. É o que a gente está vendo ali no esquema.
E quais são as funções, minha gente? Se tem ribossomo, se ribossomo faz síntese de proteína, o retículo endoplasmático granular ou rugoso também faz proteína, certo? Então, são os ribossomos aderidos lá na membrana que estão trabalhando. Só que daí, essas membranas têm a responsabilidade de transportar e de armazenar essas proteínas, né, para a célula. Outra parte do retículo, sua parte lisa, o retículo endoplasmático liso. Como é que eu reconheço lá na célula? Não tem grãos, não tem rugas, é uma parte lisa dessas membranas. E aí tem várias estruturas aí responsáveis por funções, olha só. No retículo endoplasmático liso, a gente tem síntese de lipídios, de gorduras, né? E hormônios esteroides também. Tem também a responsabilidade, graças à presença de enzimas, né? De fazer a detoxificação de substâncias. E faz transporte e armazenamento também. Essa parte aí da detoxificação, a gente percebe muito presente no fígado, né? No nosso órgão aí do sistema digestório, que é o fígado. Quando a gente observa a microscopia das células hepáticas, as células do fígado, a gente percebe uma enorme presença do retículo liso. Não é o fígado a parte do nosso corpo responsável por quebrar aí as drogas, né? O álcool, enfim. É o órgão aí que quebra as moléculas e libera aí o nosso corpo dessas toxinas. Então, a responsabilidade é do retículo liso. Tem aqui uma microscopia para mostrar para vocês, né? A gente mostra as fotinhos, os desenhos bonitinhos, mas é de verdade. Então, a gente vê lá no microscópio exatamente isso. A gente observa, isso aqui é um microscópio eletrônico, né? Ele tem uma maior capacidade de ampliação. Então, a gente percebe lá o retículo rugoso, com seus ribossomos, e o retículo liso, sem ribossomos. Uma grande presença de retículo liso aí nessa célula, né? Terceira e última organela da aula de hoje é o complexo golgiense. E nós encontramos o complexo golgiense aqui nessa célula. Olha só, minha gente, como eu encontro, professora? Vejam que são vários sáculos também, né? Olha só. Então, a estrutura, constituído por pilhas de vesículas achatadas e circulares e outras menores esféricas. Então, tem vesículas grandonas, achatadas, e tem vesículas menores, mas com forma de círculo, né? Redondinhas aí. E a gente pode pensar nas funções deste complexo golgiense, que são várias, hein? Armazena e secreta proteínas e lipídios. Então, aqueles lipídios e aquelas proteínas provenientes dos retículos, né? Retículo granular e liso, vêm aqui para o Golgi e são armazenados. E depois são secretados, né? A célula consegue fazer a secreção dessas substâncias. Também é possível fazer uma modificação aí nessas proteínas e nesses lipídios, que a gente chama de glicosilação, ou seja, adicionar açúcar, adicionar carboidrato a essas proteínas. Toda vez que a gente adiciona carboidrato à proteína, a gente forma uma glicoproteína. Só a proteína dá para modificar? Não, os lipídios também. A gente pode produzir, glicolipídios a partir aí da glicosilação. O que mais? Como é que a gente faz essa modificação? Produzindo esses polissacarídeos, né? Então, faltou aí esse grupo químico para a gente saber a origem dentro da célula. As proteínas vêm do ribossomo, os lipídios vêm do retículo liso e os açúcares. Os açúcares são provenientes do Golgi, tá aí? Síntese de polissacarídeos. Outra coisa que a gente encontra é a formação do acrossomo nos espermatozoides. Acrossomo é uma vesícula que fica na região anterior do espermatozoide. Apresenta enzimas para que o espermatozoide exerça sua função principal, que é penetrar no outro gameta, que é o gameta feminino, né? Então, vem do Golgi. E outra coisa é que outras organelas que a gente estudará na semana que vem, elas têm origem do complexo golgiense.
E essas organelas são os lisossomos, muito famosos, né? Olha lá os dois exemplos que a gente acabou de ver. O acrosoma na região anterior desse espermatozoide, olhem no detalhe. E saindo vesículas do Golgi, a gente vê a formação do lisossomo, ó. Lisossomo primário, lisossomo secundário, enfim. Agora a gente pode fazer os exercícios juntos, bora? Primeiro deles, micrografia eletrônica abaixo mostra duas organelas celulares indicadas pela letra A e a letra B. A. Identifique as estruturas indicadas em A e B. B. Quais as funções de A e B, esquematizando-as através de equações simples. Então, olha lá. A é a mitocôndria. Olha lá. Membrana interna, membrana externa, as cristas, né? E B, minha gente, esse monte de membrana aí, cheia de grãos, cheia de rugas, é o retículo endoplasmático granuloso, ou granular, ou rugoso. Pode escolher o jeito que você quer chamar ele. E B, funções de A. O que a mitocôndria faz? A respiração. E ele colocou aí a equação que a gente viu na aula de hoje, né? Ó, glicose reagindo com oxigênio, formando água, CO2, e a energia. Se quiser colocar ATP também, tudo bem. E B, é a síntese de proteínas que acontece lá nos ribossomos, né? As proteínas, elas são formadas de aminoácidos. E aí, toda vez que a gente junta aminoácidos, a gente forma proteínas. Por isso que está escrito aí polipeptídeos, que seria a combinação de aminoácidos. Isso a gente vai ver em biologia molecular. Biologia molecular é falar de ribossomo e falar de síntese de proteína, tudo bem? Isso vai ficar muito claro um pouquinho mais para frente no nosso curso. Bora ver o 2. O fígado humano é um dos órgãos responsáveis pela degradação de algumas moléculas ingeridas, como o álcool. As principais organelas citoplasmáticas em abundância para exercer a degradação do álcool nos hepatócitos são, e aí, quem é que tinha a responsabilidade de detoxificação do organismo, quebrar aí as toxinas, inclusive o álcool ingerido pelo indivíduo? É o retículo endoplasmático liso. E de onde vem a energia necessária aí para essa degradação? Vem das mitocôndrias. Então, a gente pode citar esses dois, ó, retículo endoplasmático liso e as mitocôndrias. Mais importante. Exercício 3. Uma célula secretora do ácido pancreático sintetiza enzimas no... Pessoal, não falamos muito sobre isso ainda, mas as enzimas são proteínas, né? Quimicamente falando. Então, onde é a produção de proteína dentro da célula? Retículo granuloso, já que ele tem ribossomos, né? Seguindo o texto, formando vesículas transportadoras que se fundem ao... Quem é que vai armazenar e depois secretar proteínas? É o Golgi, né? O Golgi é cheio de funções, uma delas é essa, onde as enzimas são devidamente concentradas e empacotadas. Essa última organela forma grânulos secretores. A gente também pode chamar esses grânulos de vesícula, tá? Cuidado, são sinônimos, né? Que se fundem a... Se essa enzima vai ser secretada, ela vai sair da célula. Então, por onde ela tem que passar? Pela membrana plasmática. Liberando o conteúdo para o canal secretor, o canal que vai secretar aí essas enzimas. Então, a resposta correta é a letra B. Olha só. Retículo granuloso, complexo golgiense e membrana plasmática. Olha o 4, esse exercício é bem bonito. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de culturas de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Então, vejam só, minha gente, em azul é o núcleo, tá todo mundo com a mesma quantidade de núcleo, né? Em amarelo, o retículo endoplasmático, tá variando aqui. Em rosa, complexo golgiense, variando também. E em verde, mitocôndrias. Qual é a melhor linhagem para se conseguir um maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Se eu quero secreção, minha gente, qual é a organela que eu preciso em maior quantidade?
É o Golgi, né? Complexo golgiense. Então, a resposta correta aí do exercício número 4 é a letra A. É isso, né? Então, mitocôndria, retículo e Golgi, saiba a sua função, né? E a sua estrutura. Isso que pode aparecer lá no vestibular para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo módulo.